Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Nossa! E o Teodoro segue roncando nos vídeos, né? Já começou no início, já. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Achei sua página no YouTube e tenho assistido seus vídeos diariamente. A história que vou narrar nunca foi narrada a ninguém, pois sinto vergonha. Muito obrigado pela confiança. Fui criada por uma família muito bagunçada. Minha mãe se separou, eu tinha 5 anos e meio. Meu irmão, 3 anos e meio, e uma irmã de 1 ano e meio. De início, fomos morar com nossos avós. Como meu pai era dependente, meu avô vendeu a casa maravilhosa que tinha em nossa cidade e fugimos todos para a capital. Porém, neste meio tempo, minha mãe conheceu um homem que foi atrás dela e acabaram ficando juntos. Eu, muito criança, criada na igreja por minha avó, e escutava sempre que Deus castigava crianças más, sempre procurei ser a melhor criança do mundo. Minha mãe foi morar com este homem e comecei a acordar de madrugada com ele introduzindo os dedos em minha vagina. Meu Deus do céu. Por medo silenciava, pois ainda tinha lembranças das sensações dos dias ruins que passávamos com meu pai e nunca mencionei o caso sobre meu padrasto e suas atitudes comigo. Depois de uns 3 anos, voltamos para a nossa cidade natal. Fui morar com uns tios, até minha mãe erguer a casinha simples que ela conseguiu construir. Foi maravilhoso morar com meus tios. Minha tia conversava comigo sobre tudo, inclusive sobre sexo, pois eu estava ficando mocinha e ela percebeu que minha mãe jamais teria aquela conversa comigo. Infelizmente, chegou o momento de eu voltar a morar com minha mãe e meu padrasto. Naquela época, eu já o chamava de pai, pois fui corrigida até aprender e chamá-lo assim. Era uma vida bem humilde. Não tínhamos TV, rádio, videocassete era coisa de rico. Mas eu e meu irmão não nos importávamos. Brincávamos na rua com amiguinhos, minha irmã caçula, minha mãe deixou com meus avós. Na verdade, ela nunca mencionou arrependimento de abandoná-la. Bem, continuamos a crescer e meu padrasto nunca cessou suas investidas em mim. Teve um episódio que ele inventou um esconde-esconde em dupla, no qual ele era a minha dupla. Naquele dia, minha mãe tinha ficado com as chaves da casa da minha tia, pois ela tinha tido um bebê e estava no hospital. Ele abriu a casa com argumentos que nos esconderíamos no quarto dela. Me mandou tirar a parte de baixo da minha roupa e depois só me lembro dele se abaixando e vestindo a cueca. O intervalo entre eu tirar a roupa e vê-lo vestindo a cueca está apagado da memória, mas acredito que fui estuprada. Eu tinha apenas 9 anos. Sim, minha querida, apagou da memória porque o cérebro faz isso. Quando a coisa é muito traumática, ele bloqueia aquilo. Igual uma pessoa que sofreu um acidente. A pessoa lembra até antes do acidente e a hora que acorda no hospital. Tudo isso aqui depois, mesmo a pessoa tendo ficado consciente, né? Ela não bateu e desmaiou. Mas ela só vai começar a ter lembranças de quando ela está lá no hospital, por exemplo. Esse período aqui, mesmo estando consciente, ela entrou em estado de choque e pagou. Né? O cérebro corta assim, ó. Como se fosse um disjuntor que desliga para a pessoa poder não surtar. Fui abusada até os 15 anos, quando fiquei mocinha. Cresci um pouco revoltada, mas não tinha ninguém para me abrir, pois minha mãe acreditava que meu comportamento era fruto da genética que meu pai me deixou. O sangue ruim do seu pai foi a herança dele para você. Era assim que ela se referia quando eu não me comportava da maneira que ela esperava. E olha que eu nem era tão revoltada assim. Apenas, às vezes, não queria cuidar da casa e da minha irmãzinha, filha dela com meu padrasto. Na verdade, eu queria ter a vida de adolescente que minhas amigas tinham. E, em minha casa, eu não tinha esta opção. Eu era obrigada a fazer todos os serviços da casa.
estudar e cuidar da minha irmã caçula como se eu fosse a adulta de lá. Se eu quebrasse um copo, era porque eu não prestava nem para lavar louça. E fazia aquilo para provocar o meu padrasto e a minha mãe. Comecei a trabalhar cedo, 16 anos, mas meu dinheiro tinha de ir integralmente para as mãos da minha mãe, pois eu morava de favor. Ela dizia que fez uma caridade em me levar embora com ela. Poderia ter me deixado com meu paizão. Então, nada mais que justo eu pagar minha moradia e comida. Nossa, gente, que absurdo, não? Fez um favor? A mãe faz um favor de levar o filho junto? A mãe faz um favor? Meu Deus do céu. Tem mulher que não deveria ter tido filho. Não deveria. Eu dava sem restrição, mas vendia os passes de ônibus sem ela saber para ter um dinheiro comigo. Ia a pé para o trabalho. Eu fui amadurecendo cheia de traumas. Não deixava os meninos se aproximarem de mim. Amizades, nem pensar. Eu tinha apenas poucos colegas. Mesmo com tantas restrições sobre mim, deixava-me envolver em beijinhos com um ou outro menino. Eram meninos que conhecia no trabalho, pois era atendente em uma autoescola e de uma maneira ou outra eram mais velhos que eu. Eles tinham entre 18 e 21 e eu entre 16 e 17 anos. Era legal, mas nunca deixei passar de beijinhos. Nesta época, fiquei com um rapaz de 21 anos. Andávamos de moto sem capacete, comíamos coxinha na praça, mas nunca passou disto. Até que ele sumiu e a vida seguiu. Até que, aos 19 anos, conheci meu marido, que tinha 21. Totalmente diferente dos meninos que eu conhecia. Ele era um rapaz sério, estudioso, trabalhador. Começamos a sair. Como namorados inocentes, ele me respeitava integralmente. Até que um dia meu padrasto e eu brigamos e ele me ofendeu com todas as palavras que jamais eu destacaria aqui. Foi num domingo, um pouco antes de meu namorado chegar. Quando ele chegou, pedi que me levasse para o motel. Meu marido, muito assustado, pois não esperava aquele pedido, me levou. Foi muito estranho, pois acho que ele também era virgem. Ele não sabia como se comportar, nem como fazer. Eu muito menos, pois estava pálida de nervoso. Você já parou para pensar por que você pediu para ele te levar para o motel? Logo depois que você acabou de brigar com o seu padrasto? Eu acredito que foi uma maneira inconsciente de você se vingar do seu padrasto. Ou seja, não é ele que queria você sexualmente e agora você estava se entregando para outro. O namoro ficou cada vez mais sério. Quando eu estava com 21, nos casamos e logo engravidei da minha menina mais velha. Meu marido continuou sendo o que sempre foi no namoro. Eu só fui moldando conforme minhas conveniências e ele foi aceitando. Mas parecia que ter um marido que fazia tudo para mim e por mim não me preenchia. E depois de 10 anos da primeira filha, veio o meu caçula com síndrome de Down. Ele rejeitou o menino. Sério? Nossa, uma pessoa tão boa, trabalhador. Sério? Nossa, não estava esperando isso dele. Ele rejeitou o menino e aquela atitude me magoou profundamente. Aquele vazio que eu sentia aumentou e, por coisas do destino, reencontrei aquele rapaz da moto, na ocasião já separado e com 3 filhos. Começamos a sair. Tá, então agora você se tornou amante. Desta vez, e ele estava separado e com 3 filhos. Começamos a sair. Desta vez foi mais que beijinhos e coxinha na praça. Me apaixonei loucamente, ele era o oposto do meu marido. Era extrovertido, amoroso, tinha palavras doces e sempre me elogiava. Era um cara super de igreja e me fazia acreditar que estava comigo por amor. Tá, pera lá, bem. Não, aí as coisas se confundem. Ele era um cara super de igreja e tá saindo com você que é casada? Me fazia acreditar que estava comigo por amor, pois ele jamais faria algo que a religião não permitisse. Ele jamais faria algo que a religião não permitisse? Ele tá fazendo, querida. Ele tá no adultério com você. E por amor a mim estava cometendo o maior dos pecados. Ah, agora entendi o raciocínio. Você achava que ele estava com você por amor, porque ele jamais vai fazer algo que a religião não permite, e por você, por amor a você, ele estava cometendo o maior dos pecados. Ah, que raciocínio bobo.
Porque, minha querida, se ele jamais faria algo que a religião não permitisse. Então, por isso que eu falei, como não que ele está fazendo? Então, não, seu raciocínio foi falho aqui. Se você tivesse pensado nisso, ou seja, se ele ama tanto a igreja, que ele é um cara super de igreja, e tá no adultério, então, meu bem, o que ele não faz com você, não bem? Eu já estava deixando meu marido de lado. Não ficava mais com ele, não o procurava, fazia de tudo para sair de casa e estar com o M. Ela chamou ele de M aqui. E meu marido nunca reclamou ou questionou minhas atitudes. Fomos seguindo. No ano posterior a nosso reencontro, ele, o M, arrumou uma namorada e não me contou nada. Me senti traída. O questionei e ele terminou comigo dizendo que eu era culpada daquele término porque havia descoberto algo que não tinha relação comigo. Me ofendeu e triangulou, lógico, a favor da moça. Nossa, aqui ficou confuso. Dizendo que eu era a culpada daquele término porque havia descoberto algo que não tinha relação comigo, me ofendeu e triangulou, lógico, a favor da moça. Nossa, bem. Aqui não entendi nada. Um mês depois do término, ele me procurou dizendo que estava com saudades, que me amava e não estava conseguindo viver sem mim. Eu, muito tola, voltei acreditando que tudo mudaria. Santa ignorância. Ele conseguiu me convencer de que o importante era eu saber que ele me amava, embora estivesse com a moça. Olha lá. Nossa, super de igreja. O tempo foi passando e ele só sabia reclamar dela, mas sempre dava desculpa que ele estava com ela pelos filhos dele. Depois veio a desculpa que estava com ela pelos pais dele. Depois pela igreja. E por último porque ela é boa companheira. Para cada desculpa, antes delas mencionadas, ele me enchia de ofensas e dizia que era minha culpa receber as ofensas. Pois, se eu o amava como dizia, era mais que justo eu aceitar as mentiras que ele me dizia. Não, é sério que a pessoa fala isso? E isso eu nunca tinha escutado. E olha que eu atendo relatos aqui, hein? Se eu o amava como dizia, era mais que justo eu aceitar as mentiras que ele me dizia. É sério que o cara tem coragem de dizer, escuta bem, não, eu nem me vejo escutando isso de alguém. O cara chegando em frente, não, você fala que você me ama, então, se você me ama mesmo, é mais do que justo você aceitar as mentiras que eu te conto. Enfim, da última vez que ficamos, ele estava agindo como homem apaixonado, que me queria sempre ao lado dele, e eu, como já não estava mais confortável com a situação, nem tesão estava mais sentindo por ele, e por todas as situações de ofensas e desrespeito que ele me fez passar, comecei a observar melhor meu marido. Ainda um homem pacato, de poucas palavras e sensível a mim. Fui percebendo o quanto eu estava sendo mau caráter com o marido, pois, já no auge dos 25 anos de casada, e neste tempo sem brigas, desentendimentos ou discussões, e o marido ainda fazendo tudo o que eu queria, era um privilégio. Resolvi tirar a prova dos 9 com o M, já que ele estava tão apaixonado, gentil, carinhoso, e demonstrando querer ficar só comigo, resolvi conversar com ele sobre sermos justos com os nossos, disse o quanto estava ruim enganá-los e o quanto estávamos sendo egoístas em não deixá-los seguir com quem os ama de verdade. Cheguei até mencionar a religião, que ele tanto cultiva como argumento para ficarmos juntos. Simplesmente o M me falou que não tinha motivos para deixar a moça, e que se eu não aceitasse ficar com ele daquele jeito, não ficaria comigo e seria a minha culpa, pois eu não estava cumprindo com o que conversamos quando tínhamos voltado. Esses religiosos, por vezes, são os piores, viu? Daí eu percebi que ele estava espelhando o meu comportamento, pois eu estava aceitando a toda a exigência dele sem questionamentos ou argumentos e para ele estava tranquila a situação. Só não entendi porque você falou que ele está espelhando o seu comportamento. Não faz muito sentido isso aqui, não. Decidi romper de vez esta relação. Hoje tento resgatar o tempo perdido com meu marido. Estou procurando ser mais sensível a ele e companheira, mas ainda não consigo tirar o M da cabeça.
Isso seria amor ou apego? Amor. Minha querida, só se for da sua parte, né? Porque dele pra você não tem amor. Pelo amor de Deus, hein? Dele pra você não existe amor. Porque uma pessoa que ama vai falar essas barbaridades? Agora, se você em relação a ele tem amor, bem, aí eu já não sei. Se você tem amor por ele, então você não tem por você. Porque quando a gente tem amor por nós, não tem como amar uma coisa dessa. Não tem. Presta atenção, não tem. Quando a gente se ama, a gente valoriza, sabe? A gente admira quem nos trata bem, sabe? Quem soma com a gente. Agora, quando a gente não se ama, metal, latão, reluz como ouro. Presta atenção. Quando a gente não se ama, quando a gente não se valoriza, latão reluz como se fosse ouro. Porque a gente projeta um monte de coisa em cima daquilo ali. Porque eu não me amo de maneira suficiente. E a sua história, né, é uma história que produz muita baixa autoestima se não for trabalhada. Você fez terapia? Bom, você falou que nunca contou essa história aí do seu padrasto pra ninguém, não é? Você escutar a sua mãe falar que você não serve nem pra lavar uma louça, a sua mãe falar que tá fazendo um favor de ter você na casa dela, e aí você tem que pagar a moradia lá. Imagina, eu tenho que pagar para morar com a minha mãe. Então, minha querida, o seu histórico é um histórico que, se não é trabalhado, produz uma tremenda de uma baixa autoestima. Então, a maneira como eu me vejo é uma maneira muito deturpada. Por isso que depois eu aceito ser tratada desse jeito, entendeu? Sou enganada e latão reluz como ouro. Poderia me falar se eu sou narcisista com meu marido? Então, para, bem. Narcisista tá na moda hoje em dia, tudo é narcisista. Quando eu comecei a gravar pro YouTube, o que tava na moda era psicopata. Então nos e-mails aparecia tudo psicopata. Porque o meu namorado é psicopata. Porque o pai do meu namorado é psicopata. Porque minha mãe é psicopata. Agora é narcisista. Então, não que isso coloque em descrédito o termo, ele é real e tem muita gente narcisista, mas precisa tomar cuidado. Você, por exemplo, por que você estaria sendo narcisista com seu marido? Você está sendo desonesta, certo? Desonesta. Agora, narcisista? Não. O que acontece comigo? Pois sei que tenho um marido bom, realmente ele é bom, ele nunca me disse não e nunca me enganou, ainda tem brilho no olhar quando me vê e toda vez que fala ou faz algo que não me agrada e eu o critico, observo que ele procura mudar a forma de agir ou pensar. Então você valorize. Mas para isso você tem que se valorizar. Para isso, eu sugiro que você busque fazer terapia. Trabalhar todas essas questões, e tem questão para ser trabalhada aí, hein? Porque aí quando eu me valorizar, eu vou valorizar esse homem aqui. E ele merece. Esse homem merece ser valorizado. Agora, quando eu não me valorizo, quando eu me vejo ainda aquela menina lá que foi abusada, que era colocada para baixo, quando eu carrego aquela menina aí dentro de mim, então esse idiota desse M aí, ele, quando ele me trata desse jeito, é o que eu mereço. Porque eu sou aquela menina ainda, rejeitada, colocada de lado, entendeu? Abusada. Então, se ele abusar de mim psicologicamente, se ele me xingar, se ele me colocar para baixo, é exatamente o que eu vivi. Então é exatamente o que eu mereço. Tem muita coisa para ser trabalhada aí. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sei que tenho uma pessoa maravilhosa comigo, mas não consigo valorizar. É tudo que eu falei agora, né? Só um detalhe sobre meu padrasto. Ele ficou impotente por 10 anos antes de morrer. Toda vez que me lembro da minha mãe me contando da impotência dele, eu sorrio no coração. Eu seria má ao ter esse sentimento? Lógico, bonzinho é o seu padrasto, que agora tá numa situação, seu padrasto, bem. Nossa, porque paga, viu? Paga, a conta chega. Então, bem, eu sou má ao ter esse sentimento? Não, não é, bem. Eu, no seu lugar, pensaria até em capá-lo. Então, só que me faltava, né? Eu, ele foi impotente? Bem feito, bem feito. E eu achar que por eu me satisfazer de saber que ele ficou impotente todo esse período, isso me torna uma pessoa ruim? Não, definitivamente não, viu? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.